isso aí. Érica Hilton e a esquerda acusam a PEC da oposição de criar a escala 7x0 e acabar com a CLT. A PEC de Rogério Marinho e Flávio Bolsonaro faz algo simples. Dá ao trabalhador direito de escolher entre a CLT e uma jornada flexível, com férias, 13º e FGTS mantidos. Ninguém é obrigado a nada. A escolha é do trabalhador. A esquerda se enrola. Diz que a PEC obriga o 7x0 e ao mesmo tempo que depende de acordo e nem funciona. Não dá para ser as duas coisas. É medo fabricado para assustar o trabalhador? A gente até mostrou uma tabela comparativa aí, consta. Aí eu pergunto para você. Seria Emilinho, isso? o senador Rogério Marinho, né, que é o coordenador da pré-campanha do Flávio Bolsonaro, a gente tem que lembrar que ele foi o grande responsável pela reforma trabalhista lá ainda no governo Temer. O então deputado Paulo Eduardo Martins também colaborou muito. E o que eles fizeram ali? Eles acabaram com o imposto sindical, um troço nefasto no Brasil, né, que por décadas irrigava os cofres dessas entidades que não tem nada de defesa do direito do trabalhador, é para defender os interesses dos sindicalistas e seus políticos de estimação da extrema-esquerda. Depois, o mesmo Rogério Marinho foi muito importante também na reforma previdenciária do governo Bolsonaro, muito importante, né? E foi responsável depois por corte de muita burocracia naquelas categorias todas, né, de trabalho, de emprego ali, dando mais flexibilidade, dinamismo, digitalizando muita coisa, modernizando, né, o ambiente de trabalho no Brasil. Então, Rogério Marinho é alguém que tem lugar de fala, digamos assim, nesse sentido. E quando você vê essa tabela rapidinho, né, as palavras-chave são essas. O que o senador está tentando fazer e desfazer em relação ao que está vindo da Câmara, aprovado, porque é ano eleitoral e, infelizmente, a oposição ficou com receio de votar contra esse troço aí que veio da Érica Hilton, né, sem estudo de impacto econômico, sem nada, pura demagogia em ano eleitoral, vai caber ao Senado tentar desfazer esse troço, senão o Brasil vai dar mais um passo em direção ao abismo. O que ele está falando, e a palavra que se repete ali, é liberdade de escolha, flexibilidade. Cabe ao trabalhador escolher. Mas, no Brasil, nós temos o quê? Uma lei trabalhista que data da era Vargas, fascista, inspirada na Carta de Lavoro de Mussolini, a CLT, que é um lixo, né? Cheio de conquistas trabalhistas depois, com esse nome bonito, né? Com essa expressão legal que os sindicatos conseguiram, e que não ajudam em nada o trabalhador de fato. Pelo contrário, jogaram 1/3 do mercado de trabalho na informalidade, fora 10% de desempregados, né? Que é férias remuneradas, 13º, 14º, vale alimentação, vale refeição, vale transporte e por aí vai. Não tem nada parecido aqui no mercado de trabalho americano. E não tem trabalhador americano querendo entrar ilegalmente no Brasil para se beneficiar dessas leis, dessas conquistas dos nossos sindicatos com o Estado fascistoide. Então, essas leis são obsoletas e não protegem o trabalhador. Caberia à oposição, na minha opinião, tentar explicar isso. Mas eu entendo, foi tudo muito corrido, célere, em ano eleitoral. A turma tentou uma estratégia de dar um truco na esquerda e falar, então vamos oferecer ainda mais. Ah, assim não pode. Ah, tá vendo? Vocês são hipócritas. Mas é uma jogada arriscada, né, do ponto de vista político e que, na narrativa, dá uma vitória à guerra cultural da esquerda. Então, o que o Senado vai ter que fazer, e o senador Rogério Marinho está articulando nesse sentido, é colocar as coisas de volta nos seus lugares, seus devidos lugares, botar o trem de volta nos trilhos. Senão, nós estamos fritos. Né? E essas leis trabalhistas estão eivadas de mentalidade marxista. Ah, Rodrigo, você acabou de falar fascismo, agora você está jogando junto o marxismo. Sim, é que pode parecer estranho para alguns, mas o fascismo sempre foi um movimento ideológico ligado à esquerda. Todos os principais pensadores fascistas vieram do marxismo. Todos. Então,
A visão marxista de luta de classes, patrão malvado e trabalhador explorado, é o que explica essa mentalidade e o que está por trás dessas medidas todas, que não protegem o trabalhador. Então, Emilinho, nós vamos ter que discutir isso mais a fundo. O Senado é a casa certa para isso, a casa revisora, né? E vai ter que enterrar de vez essa demagogia furada, barata, que veio da Câmara, né? Agora, a esquerda conseguiu o que queria, a narrativa, né? E até esse troço ser discutido no Senado, eles têm os louros políticos de posarem de defensores dos trabalhadores, aprovando uma medida que vai ferrar, se for aprovada, uma vez mais, com o trabalhador brasileiro. E o pior é que a medida é popular em ano de eleição, meu amigo Kilter, vale tudo, hein? Emilinho, me parece que o fim da escala 6 por 1 é a nova picanha, né? Esdanil picanha, como falam lá nos Estados Unidos. Porque, de fato, é uma promessa que aprovaram na Câmara, mas não vai ter efetividade, não vai entrar em vigor enquanto não for aprovado no Senado. E aí ainda vai ter o primeiro ano de adaptação, né, que vai reduzir de 44 horas para 42, e aí só depois, então, que vai acabar, de fato, com a escala 6 por 1. Acontece que faltou combinar com os russos, né? Os russos, no caso aqui, Davi Alcolumbre, esse que falou que pretende desacelerar a aprovação dessa medida para que ela não seja usada exatamente para esses fins eleitoreiros. A verdade é que o governo Lula perdeu aí o controle do Senado, da pauta do Senado, quando rompeu relações com Alcolumbre. E a maior evidência disso foi a reprovação do nome do Messias para a indicação do Senado, né? Algo inédito aí na história recente do nosso país. Então, de fato, eles vão ter alguns problemas para fazer essa medida eleitoreira se validar no Senado. E o próprio Davi Alcolumbre já deu sinais de que pretende discutir, para além dessa proposta do fim da escala 6 por 1 que vem do governo, essa proposta do senador Rogério Marinho, que dá flexibilidade, que é muito melhor. Essa proposta também foi protocolada na Câmara dos Deputados pelo deputado do Rio Grande do Sul, Maurício Marcon, e não avançou porque simplesmente o presidente Hugo Motta decidiu seguir ali o governo Lula e pegar o projeto de lei do governo e tocar adiante. Até o projeto da Erika Hilton eles deixaram de lado porque também era um projeto péssimo, né? Uma PEC que exigia uma baita tramitação, tinha erro de cálculo no projeto, era um Frankenstein, aquele projeto lá estava todo torto. E mudava, né? A escala, ao invés da 6 por 1, colocava ali a imposição da 4 por 3. E eles quiseram voltar atrás e falaram, não, aí já é demais também, veja bem, não dá para mudar tanto assim, vamos quebrar o Brasil. Pois é, mudar para 4 por 3 quebra, mas acabar com a 6 por 1 não. E eu faço coro ao que o Consta falou sobre o regime, né? Você pega a China politicamente é um regime comunista, mas tem uma economia capitalista de mercado. Tanto é que eles não têm lei trabalhista alguma. Lá todo mundo trabalha o tempo que quiser, a hora que quiser, e existe uma cultura de um trabalho absurdo. Eles trabalham horas e horas a mais, todos os dias, coisa de 10, 12 horas, eu não estou nem exagerando. E não é escala 6 por 1, é escala 7 por 0. Só que foi essa liberação, essa flexibilização da legislação trabalhista que permitiu a China crescer economicamente e se potencializar nesse sentido. O que as pessoas não entendem, e que na verdade o que a mídia distorce, é que essa proposta não impõe o 7 por 0, como a esquerda está falando, ela simplesmente dá autonomia ao trabalhador para escolher quantas horas vai trabalhar, sem necessariamente prejuízo ao seu salário. Trabalhou X horas, recebe X. Trabalhou Y, recebe Y, e ponto. Fica muito mais fácil, fica muito melhor para todo mundo esse modelo, como já é adotado em grandes economias, como nos Estados Unidos e na própria China, que a gente vê. A gente não está lidando com um país do tamanho da França, do tamanho da Espanha, que tem o tamanho aqui do Paraná, que tem o tamanho do estado de Minas Gerais, ou algo nesse sentido. Não. A gente está lidando com um país colossal, do tamanho da Índia, do tamanho da China, do tamanho dos Estados Unidos, e precisa ter medidas que, né, condigam com isso.
Só que o problema é que a gente está em um país de terceiro mundo. O Brasil é um país em desenvolvimento. E você não reduz as horas trabalhadas sem o aumento de produtividade primeiro. Uma coisa vem depois da outra. Primeiro você aumenta a educação, depois o investimento em ciência e tecnologia com desenvolvimento em fábrica e indústria. E aí sim, quando você aumenta o PIB per capita e potencializa a educação do país, aí você reduz o trabalho, porque você capacitou, você potencializou, você não está trabalhando mais com matéria-prima, agora você já está trabalhando com a matéria refinada e vendendo isso para outros países, como a gente faz aqui com o petróleo, por exemplo. A gente extrai o petróleo da terra, manda para outros países, como Rússia e Estados Unidos, para eles refinarem e compra de volta. É um processo meio burro, mas o Brasil faz isso porque não tem uma indústria suficientemente desenvolvida. O mesmo acontece com ferrovia e várias outras coisas. Você primeiro espera a economia se desenvolver para depois flexibilizar a jornada de trabalho, como aconteceu na Europa. Hoje você vai na Europa, as pessoas tomam um susto, né? Quando o brasileiro vai para a Europa. Nossa, tudo fecha às 4 horas da tarde, eles só trabalham 4 dias na semana. Como é que é esse negócio? Pois é, primeiro eles desenvolveram a economia no ápice, o país é pequenininho, tem do tamanho de um estado brasileiro, e aí conseguiram flexibilizar essas horas trabalhadas. Mas também porque eles não precisavam investir, fazer investimentos militares, tinha os Estados Unidos ali protegendo com a OTAN, agora está mudando um pouco isso, estão diminuindo os benefícios sociais para investir mais em militarização e tecnologia. Então, não basta a gente ter um discurso eleitoreiro e propor medidas rápidas, né? A gente precisa olhar para a estrutura do país e propor algo que de fato funcione, e foi o que fez o senador Rogério Marinho de forma muito efetiva.